Bom pessoal, bom dia. Nessa aula aí do dia 6 de outubro, eu vou poder estar no debate com vocês, mas eu li o material e quis deixar esse registro em vídeo sobre um pouquinho do que eu li aí, referente aos textos do dia 6, que é do Guimarães, da Penin, e tem um outro texto aí da tarde que eu ainda não consegui ler, mas eu vou fazer um vídeo para vocês agora, aí do texto do Guimarães, e depois um outro vídeo sobre uma discussão sobre o texto da Penin. Enfim, a partir do dia 8 até o dia 12 eu vou estar aí numa missão bem nobre, que é representar o Tocantins na Olimpíada Brasileira de Robótica, na etapa nacional que vai acontecer em Recife. E aí eu estou embarcando para Recife, e o motivo é esse que eu não vou poder estar nesse debate. Enfim, vou deixar esse registro aqui e começar falar um pouquinho sobre o texto sobre profissão e profissionalização docente aí do Guimarães para iniciar. Bom, o Walter Guimarães, apesar de que os textos não eram para meu grupo estar à frente, assim, conduzindo o debate, mas os textos aí, todo mundo está lendo os textos. Enfim, vamos lá. O Walter Soares Guimarães, ele era graduado em Pedagogia pela Católica de Goiás. Infelizmente, em 2011 ele nos deixou, ele faleceu, mas deixou aí um legado muito grande para nós aí na educação. Enfim, ele era graduado em Pedagogia pela Universidade Católica de Goiás, tinha mestrado em Educação pela UFG e doutorado também em Educação pela Universidade Federal de São Paulo. E diversos trabalhos envolvendo didática, estágio, avaliação de sistema, instituição, planos de programas institucionais, formação de professor, que é o que nós estamos estudando, profissão e profissionalização docente, que é o texto que a gente vai tratar agora, política de formação continuada de professores, que ele fala ao longo do texto dele. Vou tentar ser o mais breve possível. Bom, ao longo do texto eu vi que ele tinha uma aproximação aí com Tardif, Lúdic, Perrenot, vi até nas referências do texto dele que ele tinha uma certa aproximação desses autores. Esse trabalho dele é de 2009 e na verdade é fruto de uma pesquisa realizada pelo Guimarães nas escolas públicas de Goiânia acerca da profissionalização de professor. É uma palavra que ele vai falar muito ao longo do texto, que é profissionalidade e profissionalização. Então, ele fala aí sobre essa profissionalização, profissionalidade, e esse é o tema principal do texto dele. E o que ele diz aí, logo no início do texto, é que a profissionalização, o tema agora é a profissionalização para buscar a ressignificação do professor. E a gente discutiu isso durante os debates aí do dia 29, aí, nos textos de Sacristã e Serrão. E até pegando um pouquinho aí de Sacristã e Serrão, do debate do dia 29, de acordo com eles, o professor não tem tempo para fazer pesquisa, está sempre atarefado com muitas atividades na escola, e o Sacristã ainda é mais rigoroso, que o professor nem é para ser reflexivo mesmo, porque ele tem diversas atividades, não tem condição de trabalho. A Serrão diz lá no final do texto dela que, na verdade, esse pensamento de ser reflexivo é um sonho de uma noite de verão, que ela fala lá no texto.
Mas sim, durante a leitura aí do texto de Guimarães, já chegando lá na página 21, ele fala um pouquinho da história, do processo de educação no país, aí na página 21, e diz que o professor é decisivo nesse processo de educação no país, na página 21. E ainda na página 21 ele diz que nesse viés a temática a profissionalização vai ficando cada vez mais complexa. E nessa obra ele perpassa pelos aspectos históricos da profissionalização do professor, cita diversos autores, Veiga, Contreira Domingos, inclusive citado várias vezes no texto da Serrão, me lembro até o estagiário, cita Cunha, cita Costa, que pensa que o problema não só a possibilidade de ocupação de docente transformar em uma profissão, mas sim que profissões representam socialmente uma aspiração desejada para o ensino. Na página 22, ele cita assim: o problema não é só qual a possibilidade de a ocupação de docente transformar-se em uma profissão, e sim, mais precisamente, se o que as profissões representam socialmente é uma aspiração desejável para o ensino. Aí na página 22 ele começa a falar sobre essa parte histórica e fala sobre essa profissionalização, se realmente é isso mesmo. E assim, tem autores de lado contrário. Por exemplo, tem aqueles que pensam que a profissionalização é meramente visando o mercado, o mundo da produção. A gente falou isso no debate passado. Só a venda do professor, ele está só se vendendo, enfim. Há uma terceira linha também de autores que argumentam em favor de uma profissionalização que contemple a especificidade da produção docente, que é o caso de Cunha. Aí um pouquinho avançando mais no texto, já na página 24, dá para a gente lembrar até do Nova, uma citação dele: a partir de meados dos anos 90, houve no Brasil um grande movimento de ressignificação da formação, atuação e profissionalização do professor, com a divulgação de ampla literatura estrangeira. Esse processo teve início com a divulgação da obra Os Professores da Sua Formação, organizado pelo autor Antônio Nova, que traz textos de autores da Espanha, de Portugal, França, Estados Unidos. Na verdade, é uma citação do Guimarães em relação aos trabalhos do Antônio Nova. Aí eu fico pensando aqui, será que o Guimarães ele também está nessa mesma corrente do Antônio Nova em relação ao ser reflexivo? Não sei, vamos ver, né? Surgiu essa pergunta em relação a Antônio Nova, a Schum. Será que ele é dessa mesma corrente, o Guimarães, ou será que ele acha que também é um sonho de noite de verão, igual conforme Serrão, ou acha que o professor realmente trabalha muito, não tem nem tempo para ser reflexivo, pode ir sacristã? Não sei, vamos ver, né? Ou alguém aí pode responder de repente. Bom, seguindo mais um pouquinho no texto, já na página 24, entre a 24 e a 25. O autor cita que a perspectiva econômica é muito forte, no sentido tanto de estudo quanto de formação de professor, conforme Guimarães, é o mercado de trabalho, é o assalariado, e em oposição à liberdade, o prazer, a realização pessoal. Então o professor está buscando um lugar ao sol para ele ganhar dinheiro, simplesmente ganhar dinheiro, sustentar a família, ou é por prazer, por realização pessoal dele. Então, já na página 25 tem uma citação interessante do Guimarães que diz: tornam-se sem sentido as perspectivas de longo prazo, o estudo e a reflexão. Slogans como preparar o mercado de trabalho, geralmente se fala muito isso. Confesso que já falei isso, trabalho numa instituição tecnicista e às vezes escapa essa frase: a gente está preparando vocês para o mercado de trabalho.
chegar primeiro e com sucesso ao mercado de trabalho. Nosso curso é focado no mercado de trabalho, nosso foco é esse. Essas expressões elas viraram chave até em anúncios publicitários, instituições, e o próprio instituto formar para o mercado de trabalho. E já me peguei falando isso. Sim, já me peguei falando isso. Mas será que eu fiz certo? Então, não posso me prender também no pensamento de um autor. Me lembro disso, da professora Carmen. Não posso me prender ao texto ao pensamento de um autor. Então vamos seguir, né? Para Guimarães é preciso cuidado ao associar formação do professor com a profissão, aí na página 25. E então, associar a formação do professor com a profissão. Será que aqui está dizendo que Schum e Guimarães são da mesma corrente? Será? Quando ele diz que formação do professor é uma coisa e a profissão é outra, ou seja, a teoria é uma coisa e a prática é outra? Pensamento de Schum são separadas? Será? Vamos seguir, né? Guimarães então sugere um estatuto. Ele já dá uma solução para essa questão da profissionalização. Ele já sugere um estatuto a respeito da questão da profissionalização da profissão docente. A formação inicial continuada é uma que ele fala bastante. Condições de trabalho, cobrado lá para o sacristão. Remuneração condizente. Jornada de trabalho compatível. E a vinculação de docentes à instituição sindical, se sindicalizar. Aí na página 26 tem essa saída aí que o Guimarães dá em relação à profissionalização do docente. Enfim, essa discussão de profissionalização deve ser, conforme o Guimarães, deve ser ainda no processo formativo. Essa discussão de profissionalização tem que ser dada lá nos cursos de licenciatura, ainda lá atrás. E isso, chegando aqui, me pareceu até um recorte de um artigo científico do próprio Guimarães em relação ao tema. Ele cita no artigo, eu vou até colocar no vídeo, um trecho, na imagem, no vídeo, que ele cita a respeito desse tema. Mas isso que eu estou falando agora não será mais uma citação do Nova? Aí deixa o cara confuso. Ele fica ali no meio ali, né, em relação aos pensamentos. Ora fala o que Sacristão já falou, Serrano já falou, ora ele traz textos de Nova para discussão. E a gente sabe que eles têm estão em correntes distintas. E aí, o que vocês pensam em relação a isso? Mas seguindo um pouquinho mais no texto, na página 31, ele entra um pouco mais em relação à pesquisa que ele fez. Eu falei que ele fez lá em Goiânia, em relação à profissionalização docente. Nesse momento parece que a gente pegou o artigo científico e colocou nesse capítulo de livro, que ele entra numa parte bem mais de metodologia, de como ele fez o trabalho, de quantas pessoas foram pesquisadas, onde foi a pesquisa, enfim. Em relação a essa parte mais metodológica da pesquisa dele, já entrando mais nos resultados. Ele fala e enfoca bastante a questão de, quando ele foi pesquisar, conseguiu resultados
que, conforme ele, foram assim, estranhos ou assustadores. Por exemplo, um dos resultados diz que 42% dos professores responderam que estão na profissão por vocação, porque gostam. Ele cita também o fato da feminização do magistério, tem muito peso nisso, tem muita mulher no meio do universo de pesquisa dele. E tem um lance aí que vai do contrário, que é a docência como profissão. Ele está lá porque ele quer receber um dinheiro, quer sustentar a sua família, ou ele está lá não, ele está lá porque ele gosta, porque ele tem essa vocação, enfim, está lá porque ele realmente tem um prazer. E aí ele cita na página 32 aí que a imagem do professor mudou para pior ou para melhor, aí na página 32. Aí seguindo já na página 34, 39% dos entrevistados deles responderam que permanecem, mas gostariam de deixar de ser professor. E por diversos motivos. Aí a gente volta de novo lá em Sacristã: cansaço, desgaste, má remuneração, condições de trabalho, que é a realidade que a gente vê no Brasil hoje. E ainda conforme aí o Guimarães, nessa mesma direção, ao mesmo tempo que essas pessoas afirmam a importância do trabalho docente, da importância social que eles desenvolvem por gostar, que 42 responderam que é por vocação, a maioria pretende deixar de dar aula e buscar outra profissão. 42% dizem que ele está lá por vocação, mas se ele pudesse sair da profissão, ele sairia. Um tanto quanto contraditório, enfim. Pensamento de pesquisa também do Guimarães. E por esse fato, conforme o autor, constitui-se uma predisposição facilitadora para a melhoria da profissão docente, na página 38. Continuando aí na página 38, cabe às universidades, aos gestores políticos, aos sindicatos, terem conhecimento dessas disposições, como também prover devido estatuto, que já deu uma possível solução, mas que depende muito de política pública, enfim, devido estatuto ou condição profissional que lhe dê substantividade. O docente ali, os 39%, ele acha que é importante o trabalho social do professor, enfim, mas se ele pudesse arrumar uma outra profissão, ele cairia para uma outra profissão. E aí finaliza o texto aí do Guimarães. Mas tem uma discussão aqui tá vendo? Só ver aqui no texto. Então é isso. Enfim, esse é o texto aí, um pouquinho da discussão sobre a profissionalização docente. Deu pra gente ver que ele perpassa aí por autores de várias correntes em relação à reflexão. Um texto muito bacana, até leva a gente a ficar naquela de novo, esse autor aí eu acho que é pra mim, mas não. Vamos avançar mais um pouco, vamos ler mais um pouco e não nos prender
ao Guimarães, ou ao Oxum, ou ao Sacristã, ou a Serrão, ou a Veiga, ou a Contreras do Minho, enfim, vão lembrando comigo. Até o próximo vídeo.